Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Bom final de semana a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Separando algumas folhas aqui para jogar fora. Lembrei aqui de conversar com vocês e vou falar um pouco o que aconteceu na minha família. Somos 7 irmãos. 9 no caso, mas 2 não era do meu pai criou. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E aí, conheci, depois de muitos anos, minha mãe, depois de 3 anos que meu pai faleceu, minha mãe veio para outra cidade, onde acabamos de ser criados aqui. Mais meus irmãos, porque eu trabalhava na casa em outra cidade, então minha mãe colocou eu para trabalhar muito cedo, eu estava com 10 anos. Quando eu comecei a trabalhar em outra casa, em outra cidade, casa de família, tive que parar de estudar, tudo isso para ajudar minha mãe, cuidar dos meus irmãos, mandar dinheiro para ela, né? Meu pai tinha muito dinheiro, mas minha mãe não soube administrar. Não comprou uma casa. E aonde a gente morava era a casa da usina, que era cedida para os trabalhadores. E era muito boa a nossa casa. Essa casa era maravilhosa, gente. 3 quartos grandes. 2 quartos. A de mamãe era enorme. E o nosso era menor, mas era bem grande também a casa. Tinha 2 salas, 2 cozinhas, que meu pai mandou construir. Era uma só, quando a gente foi morar nessa casa. Aí meu pai mandou construir outra cozinha, que era para fogão de lenha. Aí como ele mandou fazer outra cozinha, ele mandou construir também, fazer também um fogão a lenha, que era muito lindo, todo de cimento, tinha até forno. Mamãe fazia muita broa, muito bolo, então era isso. A outra cozinha era mais pro fogão a gás, armário, mas a gente tinha 2 armários, um no fogão, na cozinha de fora, como na cozinha de dentro. Mas fogão a lenha só no fogão, armário era no fogão, mesa com cadeira, tudo assim, né, gente? Então é isso. Eu quero falar com vocês. Aí depois voltamos para cá. Aí meu pai faleceu, minha mãe veio embora. Depois de 3 anos. Não aguentou ficar lá. E eu tive que ir trabalhar, minha mãe não aguentou ficar lá sozinha, né? Era casa muito grande, quintal muito grande, meus irmãos tudo pequeno. Eu voltei para... Minha mãe foi me buscar, porque falou que ia mudar de cidade, de casa, e que eu tinha que vir para ajudar ela a fazer a mudança. E eu eu já estava com 13 anos. Aí eu vim, ajudei minha mãe e ela não deixou mais eu ir embora. Eu só fui para pegar minhas roupas mesmo. E senti muita falta da minha patroa, do meu patrão, mas eu tive que vir, né? Meus irmãos era mais importante, minha mãe também. E aí vim para cá. Depois de muitos anos, gente, contar não da minha vida não, tá? Assim, particular não. Contando assim, depois de muitos anos, abriu uma igreja aqui na minha cidade e eu fui a primeira a entrar nessa igreja. Eu disse que eu ia fazer essa live para vocês. E eu vim para cá, para morar aqui. E eu conheci essa igreja, fui a primeira a entrar lá, porque eu vi um homem de terno abrindo uma porta, né? E eu estava sentada perto dessa porta, ele pediu licença, abriu, perguntou se eu queria entrar e eu entrei. Tava lá uma placa lá. Só que ele perguntou se eu conhecia, eu falei que não conhecia, ele falou, então pode entrar que a senhora vai conhecer, que você vai conhecer hoje. Eu entrei e ali eu gostei, que eu precisava, chorei muito, tinha muita coisa guardada dentro de mim, que eu precisava, sabe? Botar para fora, e eu botei para fora falando com Deus, entendeu? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu nunca chorei assim,
Eu chorei da morte do meu pai e tal, mas aí eu nunca tive a oportunidade de desabafar o que eu estava por dentro de mim. E aí eu desabafei de uma maneira que aquilo poderia até me fazer mal, porque eu chorava muito, estava muito nervosa. E aí esse senhor, ele disse que ele era um pastor. Eu estava olhando para ele como se ele fosse uma pessoa, assim, como se fosse Deus. Eu estava contando a minha história toda, toda, toda. Da morte do meu pai, de como eu fiquei, né? E aí ele me chamou para entrar. Aí ele me chamou para entrar voltar à noite. Eu voltei, falei com a minha mãe ainda não quis, aí fiquei mais 2 meses lá, acho que eu me lembro, é 2 meses ou menos, não sei. E aí apareceu ela num dia de sexta-feira, e lá ela também apareceu a minha irmã, depois dela apareceu a minha irmã. Agora eu não tô lembrado se foi ela primeiro ou se foi minha irmã primeiro. Eu sei que as duas foram, gostaram. E ficamos lá esses anos todos. E, e eu me senti, assim, eu me sentia muito bem. Sentia muito bem, porque eu desabafava com Deus, eu orava, que eu nunca tinha orado tanto na minha vida, eu não sabia nem o que era oração, e eu orava, e gostei e tal. Fiquei lá 35 anos, mas 35 anos de enganação. Eu coloquei a minha família nisso, porque eu falava muito disso para minha mãe, da igreja, começou a encher muito de gente, muitas pessoas, gente, era muita gente, não tinha lugar nem para sentar. O pessoal ficava em pé na porta, outros ficavam do outro lado da rua, né, para ouvir a palavra, as senhoras sentavam, né, e era um lugar pequeno e depois foi para um lugar maior e enchia de gente, enchia de gente. E eu fui trabalhar numa casa onde essa pessoa me falou, cuidado com essa igreja, essa igreja é uma seita. Eu não gostava que falava, eu brigava com meu patrão, ele dava risada, ele falava, você está nervosa por quê? Sabe por que eu estou falando e tal, mas estou falando a verdade, eu não queria que falasse. Eu sei que muita gente é assim, não gosta que fala da sua religião, né? E eu via que eu ainda falava assim, você pensa que eu vou para a sua igreja? Eu não vou não, falava com meu patrão, ele falou, não quero que você vá na minha igreja, só estou te abrindo os olhos e tal. Como eu não tinha telefone, na época não existia, né, celular, nem nada, telefone nem o orelhão tinha aqui na minha cidade. Tinha um telefone que você comprava fichinha, né? Então fazia fila de pessoas para poder fazer ligação para a família de fora, ou para trabalhar, era para trabalho fora, alguma coisa assim, a pessoa tinha que comprar ficha para ligar, para não sei o que e tal. Era tudo assim. Esse telefone já até acabou. Ficava ficava perto de um banco. Eu me lembro, o banco era Banerje, que nem, não sei, nem existe mais esse banco. Não sei se existe, eu não sei. Sei que era Banerje. Hoje ele é o Itaú, aqui na minha cidade. E esse telefone acabou. Aí começaram, depois de muitos anos, gente, eu já tinha meus filhos e tudo, começaram a colocar orelhão nos lugares, na roça, orelhão. E todo mundo ficava no orelhão, passava o número do orelhão para a família de longe ligar para eles, né? Era isso aí, gente. E aí, depois de tantos anos que eu estou aqui, que eu vim falar com vocês o seguinte: foi muito tempo de mentira, sabe? Muito tempo que eu estava passando ali. Eu vi que eu gostava, mas depois tenho 6 meses atrás, eu vi que não era nada aquilo que ele pregava ali. Ele pregava a palavra, mas eles pensavam mais. Então,
a gente fazia muita campanha, a gente saía para entregar jornal. Eu ia com o maior prazer, gente. Eu ia com o maior prazer, sabe? Eu ia para casa, deixava meus filhos em casa, voltava para a rua, ficava lá, sabe? Pregando lá, dando jornal dos outros, falando de Deus para as pessoas. Mas isso aí, falar de Deus é importante demais. Mas eu estava num lugar errado. E aí hoje eu fico me imaginando, o sol quente e o meu pastor, ele dizia, Deus proverá. Eu chegava em casa, gente, eu apanhava do meu marido. Porque quando eu chegava em casa, era 2 horas da tarde, meus filhos não tinham almoçado ainda, não tinha feito almoço, porque saía da igreja, trazia meus filhos para casa, voltava para a rua, junto com várias senhoras, para a gente entregar jornal, falar sobre Deus para as pessoas. Eu tomava muito, assim, muito muitas pessoas até me xingavam, né? Xingava para lá que era católico, ou então não era católico, era da outra igreja, dominação, e falava, tinha isso daqui e tal, e falava mal da minha igreja. E eu ficava muito nervosa com isso, aí eu falei, pastor, não vou entregar mais não, porque eu sou nervosa, e eles falam mal, e eu começo a brigar, não liga não, dona Ana, a senhora fica lá, tá, entrega geral. Quando eu chegava em casa, meu marido tinha feito alguma coisa para as crianças comer, ele fazia rapidinho ali, farinha com feijão com farinha, que a gente fala, né? Ovo, tal. As crianças minhas, no domingo, ela divide comer uma comida assim mais reforçada, né? Frango assado, macarronada, ou maionese, ou outras coisas, comida gostosa, né? Não, eu trazia eles para casa, deixava eles em casa e ia entregar com o meu marido ou com a minha sogra. Não me lembro com a minha sogra. Não, eu falava, fica em casa que mamãe já volta. E saía entregando jornais. E aí, eu levava muito carão das pessoas. As pessoas zangavam, não queria. Outros jogavam jornal fora, na minha frente, embolava, jogava fora. E eu fiz como o pastor tinha falado. Eu dava de louca, saía andando. Na frente eu oferecia, tinha muita gente que pegava com educação. Quando eu olhava para trás, a pessoa estava jogando no chão, assim, ó. E aí eu falava, Deus, como o pastor fala, Deus proverá. E aí fui fazendo assim, até que eu um dia cheguei em casa e meu filho queimando de febre. Meu filho estava com muita febre, e eu tive que voltar. Eu cheguei em casa 3 horas da tarde, no domingo, e deixei meus filhos em casa. Meu filho já não estava bem, ele estava gripado. E nessa gripe dele, tadinho, além dele estava gripado, ele pegou acho que ele tinha machucado, então ele não falou comigo que tinha machucado, né? Foi até com um prego enferrujado que ele pisou. Eu vi ele mancando, olhei o pezinho dele, botei a sandalinha, até peguei ele no colo para levar para a igreja. Botei assim, peguei a bicicleta, botei ele e o irmãozinho dele na bicicleta, na garupa, e segurando a bicicleta e meus outros 3 filhos junto de mim. Eram os 2 mais velhos. Eram os 3 mais velhos. E aí levei para cá, levava para a igreja e voltava desse jeito com eles. Era toda quarta, era segunda, quarta, sexta e domingo. E aí, aí eles iam para a creche, né? Eu coloquei na creche, eu levei meu filho no médico para ver aquilo ali, o pé dele, o médico passou um remédio para ele tomar, mas não foi antibiótico, não sei qual, não lembro qual remédio, apertou, tirou a secreção, ele gritou tanto, tadinho, meu filho. E ele tinha pisado num prego, foi na creche. E aí, eu deveria, como mãe, cuidar mais, sabe? E eu trabalhava de segunda a sábado. Segunda a sábado. E ir para a igreja era sempre à noite. Agora, domingo, eu ia de manhã.
E nessa época que meu filho quase morreu dessa infecção, porque ele pisou no prego, coisa que eu estou falando com vocês, foi no domingo que eu levei ele na bicicleta e trouxe ele, eu olhei o pezinho dele, eu mesma, o médico falou que não podia enrolar, assim, fazer curativo, deixasse, né, com a pomada em cima, e eu deixei ele na cama. Meu filho tinha na época 8 anos, não, tinha 5 anos, 8 anos tinha o outrozinho. 5 anos, estava na creche ainda, já ia sair naquele ano da creche, ficava até 6 anos na creche. E aí, eu peguei e deixei eles em casa e falei que eu já ia voltar. Mas para mim eu ia voltar mais cedo mesmo, porque aí tinha uma reunião na cidade próxima e que a gente não ia poder ficar até coisa, porque ia fechar a igreja. Então a gente ia só entregar jornal em algum bairro e voltar para casa. E eu tive que voltar na igreja, porque eu esqueci a chave do portão lá na igreja. E eu voltei na igreja e eu não encontrei mais o pastor, ele estava na rodoviária, eu tive que ir na rodoviária a pé para trás dele, porque ele tinha esquecido a minha chave e a chave do portão da minha casa. Eu precisava da chave do portão e a chave da porta. Ele já tinha pego o ônibus, então eu voltei para casa, e chegando em casa, eu tive que pular o muro, né, da minha casa. E meu filho, quando eu entrei, a porta dos fundos estava aberta, estava só encostada, eu entrei pelos fundos e minha filha estava falando, fulano está chorando. Aí eu fui lá no quarto correndo, né, a mais velha, falou, mãe, fulano está chorando. Aí eu fui no quarto, aí ele falou, mãe, eu tô com febre. Eu botei a mão na testinha dele, ele estava com muita febre. Muita febre. E o pastor todo dia orando por ele, oração, o nome dele estava lá na coisa. Eu não estou culpando o pastor por isso, tá, gente? Estou dizendo que a minha fé não foi fraca, mas eu quero explicar isso para vocês. Então, deixa eu falar para vocês. Aí, eu fui lá, voltei no médico, foi num domingo, era 4 horas da tarde, eu estava lá, e o médico que me atendeu foi um outro médico e perguntou qual remédio que ele estava tomando para isso ali, que ia botar ele no soro, colocou lá no soro, falou que ia ver se a febre dele cessasse, se não cessasse ia mandar ele para outra cidade. Eu fiquei lá orando, ligava para pastor para pedir oração, nada. Eu orei a Deus, falei para Deus, conversei com Deus, orei, fui no banheiro, chorei muito. E meu filho estava lá, deitado. E eu olhava para ele com muita pena e com raiva de mim mesma. E aí, passei a noite com ele, fui de manhã na casa da minha patroa, avisei que eu não ia poder trabalhar naquele dia, que estava acontecendo isso e isso com meu filho. E o meu patrão logo falou, o que eu te falei? Falei para você, domingo você tira para os seus filhos, você já trabalha a semana toda, você chega em casa à noite, as crianças ficam te esperando, domingo você tinha que estar em casa, fazer uma comida melhor para os seus filhos, não é assim que a vida toca não, você só pensa nessa igreja, deixando seus filhos de lado e tal. E eu fui andando, fui percebendo que ele não estava errado. Quem estava errado era eu, sua mãe. Sei que muitos virão me condenar, mas eu tenho que falar a verdade. E aí, eu fiquei com ele lá, passei a noite, como eu falei. Na segunda-feira de manhã, ele já não estava mais com febre, ainda botaram mais soro nele, e o médico disse que ele tinha pegado a infecção e perguntou se ele tinha tomado aquela vacina antirrábica. Falei que ele tinha tomado. Aí ele falou, ó, eu vou dar outra nele porque a senhora deu muito tempo. Falei assim, quando ele era pequeno, assim, quando ele tinha 2 anos, eu dei a vacina, ele tomou a vacina. Aí ele falou, tal. Aí eu olhei, vim em casa pegar o cartão de vacina, para mostrar e tal, e ele lá não sou mais, melhorou bastante, desinchou o pezinho, mas eu fiquei com ele mais um dia lá. Viemos numa terça-feira, era 3 horas da tarde que o médico deu alta, e eu pedi a minha patroa mais uns dias para mim ficar em casa. Ela falou, tá, tudo bem, porque eram 2 empregadas, no caso, né? Aí eu falei, não, ela falou, não, vai cuidar do seu filho. Como meu patrão também, ele é farmacêutico, eu fui lá,
Peguei um táxi, levei ele lá, meu patrão fez o remédio, ele me deu tudo de graça e falou comigo, olha, Ana, se você, porque a gente gosta muito da sua comida, você é a cozinheira e tal, traz ele. Vai lá na creche e avisa que você vai ficar cuidando do seu filho. Aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar levando ele. Aí levei ele para o meu trabalho e lá ele tinha remédio na hora certa, tudo na hora certa. E tudo meu patrão me ajudou muito, porque ele falava assim, ligava e falava, remédio é agora, remédio. Aí o outro, remédio é agora, remédio. E comida, alimento, hora certa e tudo. Meu filho ficou gordinho, ficou 2 meses comigo assim, sabe, gente? Levando para o trabalho, que eu tava com tanta pena dele que eu não queria deixar ele para creche mais. E aí eu fui lá, avisei que ele não ia mais para creche, eu ia cuidar dele. Aí cuidei do meu filho, ficou comigo, ia trabalhar comigo, voltava comigo, chegava em casa, eu dava banho nele lá no trabalho, voltava para casa comigo e eu comecei a cuidar mais dos meus filhos. E eu não estava indo para a igreja porque eu não ia deixar ele em casa, eu estava com tanta pena, eu fiquei com aquilo no meu coração, entendeu? Fiquei com aquilo no meu coração, que eu fiz errado de ter deixado meus filhos de lado. E aí, depois de 35 anos, eu venho descobrir que eu estava no lugar errado, na igreja errada. Aí você vai me perguntar por que eu estava na igreja errada. Vou falar com vocês aqui, porque muitos podem até me condenar, entendeu? Mas vou falar. Eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus. E eu não tinha dinheiro para nada. Eu trabalhava, ganhava um salário, casa própria, que era minha, que eu ganhei da prefeitura, e era muito envelope que eu ganhava, muito envelope que eles davam. Fogueira Santa, gente, na época, era R$ 500 a Fogueira Santa. Eu tirava R$ 500 da Fogueira Santa, fora o dízimo e a oferta. Era muita coisa, muita, muita. E aí, eu fui vendo, gente, pelo amor de Deus, eu ficava pensando o que eu ia fazer, porque tinha o dinheiro no envelope que não podia ser mexido. Eu recebia, lá os 10% ia para a Igreja Universal. E fora era o dízimo e era também a oferta. Era tudo assim, era muita coisa. E quando a gente dava moeda, a gente era condenado. Eles falavam que não, que moeda, dependendo da moeda, se fosse 10 centavos não podia, se fosse 50, de 50 para lá. 50 centavos para lá, na época, né? E quando eu chegava em casa, eu comecei a pedir ajuda à minha patroa, né? Ela falava, essas crianças estão sem leite. Ela me dava muito leite para trazer para as crianças e tal. Um dia ela sentou comigo e falou, você acha isso certo? Não, sinceramente, você acha isso certo? Eu também sou evangélica. Mas na minha igreja, a gente ajuda. Mas não dessa forma que estão tirando de vocês. Isso é uma covardia. Além de você ganha um salário. O que um salário é para 5 crianças? Você ganha um salário, você tem ajuda da gente, a gente ajuda como pode, entendeu? E você não pode fazer isso, não. Tudo bem, você dá os seus 10%, mas se você chega aqui, você, por exemplo, você dá o seu dízimo, você dá a oferta, ainda vem com um monte de envelope ainda que eles dão, você pega o envelope, não pega não. Se a gente não pegava, eles zangavam, gente. Eles falavam, você não pega, a sua vida vai cair. O seu casamento vai acabar. Você vai ver diferença na tua família. Seus filhos vão adoecer. Quando eu vi, falou, seus filhos vão adoecer, eu pensei na hora lá, quando meu filho foi parar no hospital, e vim em casa, gente. Vim em casa, peguei os últimos dinheiro que eu tinha, botei nos 4 envelopes que tinha, fui lá na igreja e levei. Fiquei sem dinheiro para comprar remédio para
pro meu filho. Quem me ajudou a comprar o remédio, quem me deu tudo de graça o remédio foi meu patrão. Foi aonde que eu tentava sair, minha família, minha mãe, minha irmã. Lembra quem levou a gente para a igreja? Foi você. Deus perdoa. Deus está te abençoando e você não está enxergando. E eu voltei a ser o que eu era antes. Tem 6 meses agora que eu vi que eu não aprendi nada na Igreja Universal. Só enchi o bolso do Bispo Macedo e o dos pastores que eles colocam aqui. Esse dia botaram um garoto como pastor aqui na minha cidade, podia ter uns 17 anos, uns 16 a 17 anos, e só falava em dízimo e que a Fogueira Santa ia começar. E que era para gente se preparar para a Fogueira Santa, que nossa vida ia ser abençoada. A gente, quem não tem carro, ia aparecer com carro, ia ter carro. Quem não tinha casa própria, Deus ia abençoar com casa própria. E eu digo para vocês, passei uma vida terrível. Tinha vezes que não tinha o que comer, tinha que botar no envelope da igreja. Tinha que botar dentro do envelope. Agora, eu saí disso. Eu consegui me libertar. Assim como eu, tem muitos que estão passando por isso. Tá? Já vi vários depoimentos e eu estou dando o meu aqui agora para vocês. Abre um olho, gente. Abre o olho. Que esse Bispo Macedo, tem outros aí também, que eles estão tirando dinheiro de você. Deus não cobra para fazer um milagre acontecer na tua vida. Para você andar para frente, para você ser uma pessoa abençoada, você não precisa pagar Jesus para isso. Se você chegar ali em qualquer igreja e chegar e dar sua contribuição para ajudar na casa de Deus, tudo bem. Mas você chegar assim e ele virar e falar, sua vida vai ser abençoada se você fizer isso, isso e isso. Agora, se você não der, sua vida vai acabar, seu marido vai arrumar amante, seus filhos vão adoecer, você enlouquece. Mas não faça isso. Ore a Deus, pede direção, mas não faça mais isso. Não deixe seus filhos de lado pensando que você está colocando Deus, que você está fazendo certo, porque vocês sabem o que eu estou dizendo. Porque eu chegava em casa da igreja, deixava meus filhos sozinhos e ia para entregar jornal na rua. Eu ficava até 3 horas da tarde, meus filhos esperando com fome. Que eu ainda falava, não liga ao gás, não liga, espera a mamãe. E quando eu vinha para casa, meus filhos estavam assistindo televisão, tudo com fome. Só tinha tomado café da manhã. A garrafa estava, 2 garrafas que eu tinha, estava pura. Eu deixava pão, deixava bolacha, tudo para eles comer. Mas eu tinha que fazer uma comida substância para o meu filho. Porque depois que eu fui fazer exame dos meus filhos, estava todo mundo com anemia. Todos os filhos meus estavam com anemia. Porque comia mal. Porque não tinha aquela substância. Porque durante a semana, igreja, durante domingo, o dia inteiro, aí não tem como, né? Então é isso, gente. Me perdoem. Hoje eu tô com o coração doendo. Sinceramente, para vocês, quando eu olho para meus filhos assim, são todos casados. Quando eu olho para meus filhos, o que eu fiz com meus filhos? O que eu fiz, gente? O que eu fiz da minha vida? Peço perdão a Deus até hoje por isso. Porque eu deveria ter pensado mais nos meus filhos. Hoje eu perdi. Sinceramente, para vocês, eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu perdi alguma coisa. Eu perdi. Meu filho estava perdendo o dente, eu mandava ele guardar para mim que eu estava indo para a igreja. Deixa aí em cima que a mamãe vai ver depois. E eu não prestava atenção nisso, ficava ali. Ia fazer alguma coisa e não prestava nem atenção. Eu não prestava nem atenção, sinceramente, eu não prestava atenção no dente que meu filho tinha me mostrado. Que minha filha perdeu o primeiro dente. Eu não vi também. Foi numa segunda-feira, eu deixei eles em casa, com a televisão ligada, e fui para a igreja, porque estava chovendo, não podia carregar eles. Eu peço perdão.
Não devia ter feito isso. Não façam isso, gente. Peço perdão a Deus, peço perdão aos meus filhos todos os dias. Eu não devia ter feito isso com meus filhos. Meus filhos não mereciam. Meus filhos, filho nenhum, criança nenhum merece o que eu fiz. Eu errei. Não devia ter deixado meus filhos tanto tempo sozinhos por causa do Bispo Macedo, por causa de oração. Porque não é nem por causa de oração. Foi por causa de entregar jornal. Tinha vez que tinha que ir para outra cidade, para a roça, para entregar jornal. E nesse dia que meu filho deu febre, pensei que ia chegar mais cedo em casa, não cheguei. Devia ter cuidado mais das minhas duas filhinhas. Não cuidei também. Hoje eu tô coração doendo. Peço perdão a Jesus todos os dias. Eu olho para ele, se eu quero ver aquelas crianças que era pequena, se eu voltasse atrás, gente, eu ia ser uma... Se eu voltasse atrás, ia ser diferente. Eu ia fazer tudo diferente. Eu não ia fazer isso com eles, não. Hoje eu tô dando carinho meus netos, que eu não dei para os meus filhos. Mas é isso aí que eu tô falando para vocês. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Abre o olho, gente. Abre o olho agora, enquanto tá cedo. Enquanto há tempo. Para não ficar como eu tô agora. Como eu tô sofrendo. De olhar meus filhos e pensar, meu Deus, volta. Volta no tempo. Volta para mim poder fazer certo. Para mim fazer tudo de novo, mas diferente. Para não ser o que eu fiz. Para não fazer o que eu fiz no passado. E é isso. Bom dia. Eu tenho mais coisa para contar para vocês. Dos meus filhos mesmo. Tá bom? Bom dia.